O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra, por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, saúde e paz, na alegria esperançosa de celebrarmos hoje o Dia do Senhor. Marcados pela força da Palavra de Deus, pela festa da Ascensão do Senhor, o ressuscitado, e depois de 40 dias, falando do reino de Deus aos seus discípulos, sobe aos céus, para nos deixar a grande tarefa missionária de continuar a sua obra com o mandato que ele nos dá: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Na alegria desta festa da Ascensão, iluminando, como aqui no alto desta montanha sagrada, o sol brilhante nos ilumina para além das nuvens. Este mandato hoje nos remete a uma celebração da mais alta importância para o caminho missionário de nossa igreja. Por isso aqui nos congregamos para celebrar o 55º Dia Mundial das Comunicações. E estamos numa bela rede de canais de TV e rádios católicas, unindo corações de irmãos e irmãs de longe e de perto, nesta ação de graças, com uma especial reverência a todos os comunicadores e comunicadoras, de modo muito especial àqueles que trabalham tecnicamente, de modo artístico e na força pastoral, particularmente referindo-me aos pasconeiros e pasconeiras de nossas paróquias e comunidades, com uma tarefa da mais alta importância missionária e pastoral. Por isso, aqui estou em nome de todos os irmãos bispos e de toda a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para reverenciar, agradecer e dizer
ainda uma vez mais, quanto é importante e indispensável o trabalho da comunicação para que o Evangelho da vida brilhe como luz nas mentes e corações em todos os lugares. E nós possamos de verdade ajudar o mundo a ser um mundo novo, melhor, falando do reino de Deus, anunciando-o e dele dando testemunho. E aqui nos congregamos nesta casa de clemência e de bondade, a casa da Mãe da Piedade, uma comunicadora. Maria é uma discípula mãe comunicadora. Lembremos-nos, para explicitar, ela sai de Nazaré e vai caminhando pelas montanhas até a Judéia, na casa de sua prima Isabel, e lhe anuncia a beleza da presença amorosa de Deus. Por isso Isabel fica cheia do Espírito Santo, modelo de comunicadora. Por isso, irmãos e irmãs, estamos juntos celebrando e agradecendo, unindo nossos corações, irmãos e irmãs de tantos lugares, num coração só, para dar graças e para mais uma vez compreendermos que a festa da Ascensão do Senhor nos cela com uma missão muito importante, fazendo de todos nós discípulos e discípulas comunicadores e comunicadoras, ajudados por aqueles que têm técnica profissional, que para além apenas do mecanismo profissional trabalham pela comunicação católica qualificada, por aqueles que, como diz o Papa Francisco, na sua mensagem para o dia de hoje, gastam as solas do sapato indo ao encontro das pessoas para anunciar o Evangelho da vida. Congregados aqui nessa casa de clemência e bondade, a casa da Mãe da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais, a comunicadora, discípula, mãe exemplar, somos chamados a reavivar em nossos corações esta consciência. O mundo precisa do anúncio do Evangelho. Nós precisamos das luzes do Evangelho se acendendo em nossas mentes e em nossos corações, para que esta sabedoria lembrada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios tome conta do nosso coração. Existem descompassos, obstáculos são criados, avanços são retardados, respostas não são dadas, sofrimentos que se multiplicam, dores que aumentam, lutos que tomam conta de corações. Toda essa realidade desafiadora mostra-nos o quanto é importante o Evangelho da vida, o quanto é importante esta sabedoria. Por isso, a festa da Ascensão do Senhor marca-nos com um selo, na condição de discípulos e discípulas de Cristo. Assim como Lucas, escrevendo nos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura proclamada, nos recorda que o Senhor, ao longo de 40 dias, falou, ressuscitado, aos seus discípulos sobre o reino. E disse-lhes, e este é o nosso selo de comunicadores e comunicadoras: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E disse de modo explícito que devemos selar em nós: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, na narrativa do evangelista Marcos. Para dizer-nos, irmãos e irmãs, que temos que crescer na consciência, ajudados pela força da comunicação, todos, sem exceção, de que temos esta grande tarefa, que é a nossa vida, nosso sustento e nosso alicerce, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Essa tarefa
lembremos-nos, não se faz e não se realiza simplesmente como obra pessoal, meramente humana. Por isso o Senhor lembra aos seus discípulos, recomendando-lhes de permanecer em Jerusalém. Sereis revestidos da força do alto, e o Espírito Santo descerá sobre os discípulos, para lhes fazer sábios o suficiente, clarividentes o necessário, corajosos sempre no anúncio do Evangelho, pela força da palavra e particularmente pela força do testemunho, em gestos de compromisso solidário, de respeito a cada pessoa na sua dignidade, de respeito à casa comum e pelo trabalho por uma nova ordem social, econômica e política que nos mostre a beleza da fraternidade entre nós como irmãos e irmãs. A festa da Ascensão do Senhor, portanto, coloca no nosso horizonte que a Igreja está no mundo para comunicar a boa nova do Evangelho. E a sua comunicação se faz através da nossa consciência de discípulos e discípulas missionários e missionárias. Ajudados por este exército de homens e mulheres que trabalham na comunicação televisiva, radiofônica, escrita, do ir e vir ao encontro, das liturgias bem preparadas, da experiência bonita que preside a consciência de cada um de nós, em cada palavra pronunciada, em cada gesto realizado, temos que comunicar o Evangelho da vida. Se nós todos nos deixarmos tocar pela força desta comunicação, se nós todos assumirmos esta tarefa missionária que nos é dada pelo Senhor, nós ajudaremos o mundo a ser um mundo diferente, um mundo novo, uma urgência para todos nós que sentimos o peso pesado daquilo que está na contramão da vida, do bem, da justiça e da cultura da paz. Precisamos, como cristãos, todos assumir esta consciência, para além de divisões, para além de opiniões particulares. Nós, os cristãos, estamos no coração do mundo com esta grande tarefa. Por isso, também hoje iniciamos na Igreja no Brasil a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Porque, irmãos e irmãs, devemos nos envergonhar. O Brasil de maioria cristã, maioria absoluta cristã, no entanto, é injusto, desigual, descompassado, com tanta violência. Como pode um Brasil de maioria cristã não ser justo, fraterno, como o Evangelho nos diz, ao nos dar o Senhor o mandato de ir pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura? Precisamos, como cristãos, nos unir na oração, na fraternidade e na afirmação de tudo o que promove e defende a dignidade da pessoa humana, da vida, pela cultura da paz. Quero, ao encerrar esta palavra, dizer a todos os comunicadores de todo o Brasil, neste horizonte bonito, da tarefa de comunicar nos muitos serviços prestados, como pastoral da comunicação e todos os outros serviços afins, o quanto é importante e necessária essa tarefa que exercem, iluminando corações, mentes, despertando a consciência de discípulos e discípulas, não apenas informando, não passando informações, mas, sobretudo, formando para que todos possam fazer a grande experiência de vir e ver, de ir e de ver, e de se deixar tocar no mais profundo do coração
pela força do amor de nosso Deus. Pasconeiros e pasconeiras de todo o Brasil, comunicadores e comunicadoras, precisamos de todos numa tarefa cada vez mais profunda, fecunda e ampliada, para que nós possamos, assim, com o anúncio do Evangelho da vida, produzir nos nossos corações a sabedoria que nos dê a condição de dar testemunho do Evangelho da vida, anunciando o reino definitivo. O Senhor sobe aos céus e nos deixa essa tarefa. Que venha sobre nós, como também estamos vivenciando a novena que nos prepara para a festa de Pentecostes, venha sobre nós. E nossos corações se abram, escancarando as suas portas, venha sobre nós a força do Espírito Santo, para que com alegria, com gosto,